dia. Vocês estão bem? Bom demais, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia. Fui levar a dona Graziele, né, na rodoviária. Atrasou um pouquinho. Ela ainda não está sendo arrebatada, então tem que pegar o ônibus. Mas vou ensinar ela. Essa arte milenar. Abrindo o Instagram aqui. E ontem, online, conseguiram assistir, acompanhar? Bom dia, Cris. Conseguimos sim, pastor, foi muito bom ontem. Bom, obrigado. A gente até estava comentando agora há pouco sobre o Field ontem. O Gideão ia trazer ali o ponto de vista dele também, né, Gideão? Fala aí, gente, então. Desculpa atrapalhar. Não. O Isaías puxou esse gatilho aí, ô Marcelo, do que nós achamos ontem, né, da mensagem. Eu acho que a atualização contínua dos passos, das coisas que vão acontecendo, ela é necessária, né, para que a igreja esteja atualizada e biblicamente embasada para ela poder agir diante do tempo que nós estamos vivendo, né? Ter uma mente renovada, transformada, e não perder nunca que a necessidade mais, assim, eu não sei se existe não sei se é certo falar isso, se existe uma necessidade maior ou menor de tempos passados, mas o que eu penso é que nós não podemos perder tempo. Nós estamos precisando entender que cada dia é importante e diante de todas as coisas que acontecem, né? E a mensagem que fica para mim de fundo é não ter medo. A gente não deve ter medo de nada. A gente não deve ter medo, ainda que a Bíblia aponte para situações em que vão se levantar tantas coisas, como já se levantou desde, como você falou lá nas cartas de João, né? Ele já apontava que já existia uma mentalidade anticristo, anticristã e avessa a tudo que é de Deus. Então, a partir do momento que existe isso, infelizmente, a gente pensa sempre num ponto único, né? Que vai sair, vai surgir o homem ou a mulher, ou quem quer que seja, ou alguma coisa vai se despontar e as igrejas, em geral, ficam procurando esse ponto, esse momento, e fica apontando para tantas coisas que já aconteceram, como se fosse aquela a derradeira, né, a final, agora é o anticristo. Não, aí a carta de João já deixa claro, né? Todo aquele que pensa contrário à vontade de Deus, à vontade, ou não reconhece Jesus como Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou, ele já opera na visão do anticristo, porque ele já não vai ter nada a ver com ele já não vai ter nada vai convergir na vida dele para glorificar a Deus, né? Então, a gente lembra do rei Nabucodonosor, né? Que por ele se envaidecer e não glorificar a Deus, Deus permitiu que ele virasse uma aberração, inclusive, né? Porque não deu glórias a Deus. Então isso daí eu acredito que eu acho que é uma atualização, né, para as pessoas entender mais claramente e não ter medo, porque Jesus está conosco, né? Ele é o nosso rei, né? Ele é o nosso Senhor e ele, acima de tudo, é poderoso muito mais, infinitamente mais do que qualquer poder e qualquer situação que se levante. É o meu entendimento, assim, resumido. Muito bom, muito bom. Abre para a gente, então, Salmo 32, gente. Vamos pegar desse gancho. A proposta é falar essa semana sobre o Espírito Santo. Eu quero pegar inicialmente em cima do que o Gide compartilhou com a gente. Deixa eu achar um outro versículo aqui que me passou. Achei. Salmo 32 está aí? Salmo 32, verso 8. Amém.
Eu pedi para alguém fazer uma oração para a gente começar a sentir que a gente deve fazer isso. Tem alguém aí? Pode orar pela gente, pelo esse momento. Bom dia, pessoal do Instagram. Ora aí, gente, rapidão. Eu vou orar, então. Vai lá. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por este dia que se inicia, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te pedimos, Senhor, que venha e fala ao nosso coração no mais profundo. Que a tua palavra, Pai, seja viva em nossas vidas, em nosso coração a partir de agora. Usa a boca do pastor Marcelo e que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para ouvir e frutificar essa palavra que nós vamos ouvir nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Celeste. Pessoal, a gente estava falando sobre o espírito de engano que opera no mundo. E o Gide, inclusive, se vocês acharem errado, vocês reclamam com ele depois. Não é comigo, não. Ele falou que o espírito de engano já opera aqui desde a época de João, da época de Pedro e de Paulo. É isso mesmo, gente? Sim, foi o que eu entendi, né? E é o que eu acredito que a Bíblia ensina, né? O anticristo já está desde aquela época já entre nós, né? Pode ser que não seja personalizado num único ser, numa única pessoa, mas a ideia, o conceito e a disseminação, ela existe. Querendo ou não, né? Ela existe. É isso aí, eu creio nisso também. Creio que um espírito vem para te conduzir numa maneira de pensar. Então, ele te traz uma narrativa, uma forma de pensar. Por isso que a Bíblia diz para não nos conformarmos com o mundo. Ele está falando assim, não se conforme com a forma de pensar desses espíritos que operam no mundo. Não se conforme da forma de pensar. Não conforme o seu pensamento, sua mente, seus propósitos, e aí suas seguranças e inseguranças, como a gente está vendo aí, muita gente com muito medo, e isso vai crescendo no ambiente, tanto, que as pessoas que estão com medo, quando veem que você não está com medo, muitas pessoas, elas ficam com raiva, elas não ficam querendo saber como é isso, querendo aprender. Na verdade, é uma agressão à sua forma de pensar. E aí dá a impressão que você está confrontando a pessoa, e você não está, você está confrontando uma maneira de pensar e de conduzir sua vida. Tal é a gravidade disso na nossa vida. E por que que isso acontece? Porque isso se opõe a Cristo. E não tem Cristo na Terra sem o Espírito Santo. Porque o corpo de Cristo hoje só movimenta na Terra por causa do Espírito Santo nele. Se vocês repararem, até em Jesus, o Jesus Cristo, ele começa a sua operação, seu ministério, a partir do Espírito Santo tomar ele. Então, no batismo dele, logo em seguida, ele sai, o céu se abre, uma voz que vem do céu, diz, esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. A ele ouvi, e aí vem uma imagem, tá? uma analogia isso, não desceu pomba nenhuma, tá bom? O Espírito desce como se fosse uma pomba e permanece em Jesus. Eu queria que vocês registrassem isso, eu sempre vou falar disso, que a chave de saber se é Jesus, se é o Cristo, seria que o Espírito Santo permaneceria nele. Então, é possível o Espírito Santo não permanecer. Okay? A chave do Cristo na Terra, agora eu estou falando do corpo de Cristo, de mim e de você, sermos o Cristo é o Espírito permanecer em nós. Por quê? Porque é possível o Espírito usar uma mula, é possível o Espírito usar um ímpio, é possível o Espírito usar qualquer coisa.
mas quando ele permanece, aquilo é parte do corpo de Cristo. Então, esse é o primeiro ensinamento em relação ao Espírito Santo para essa semana. E isso teria um desdobramento gigante, mas eu quero primeiro trazer a coisa mais simples. Por que que a gente tem o Espírito Santo? Por que que a gente tem que operar com ele? Como que a gente opera? Então, anotei alguns versículos, vou tentar seguir isso. Então, em Salmos 32, 8, já fazendo o gancho do que a gente estava lendo, deixa eu confirmar, 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Tem muita gente que pergunta assim: pastor, eu não sei o meu destino, me ajuda a descobrir meu destino, me ajuda a descobrir o caminho que eu tenho que seguir. Eu acho que você está certo, você tem que procurar um conselho, pessoas perto de você mais maduras, pessoas que caminham com o Senhor para te ajudar. Mas Deus está falando, eu vou te ajudar. E eu sei que essa é uma semana de decisões para muitas pessoas aqui. Então, se você tem decisões, você está dizendo assim: eu instruir-te-ei e eu te ensinarei. O caminho que a gente deve andar não é um caminho que a gente já entendeu. Essa é um comportamento que todos nós temos quando somos jovens. Tipo assim, um ímpeto, e isso é super positivo, um ímpeto de fazer coisas e sair fazendo. E ele está falando assim: eu te ensinarei o caminho que deves andar. Primeiro eu te instruo, mas no caminho eu vou te ensinar como é que você anda nesse caminho. Então, eu preciso de um ajudador para me manter no caminho. Porque, com certeza, com as narrativas que a gente vem falando e as propostas do mundo, inclusive coisas muito boas, que são humanistas, e só pensam no homem natural, não pensam no homem eterno, espiritual, eu posso ser enganado e não ouvir o Espírito Santo e ouvir qualquer outro Espírito Santo. Verso 9. Deve seguir, desculpa, 8 ainda. E sob minhas vistas te darei conselho. Isso é uma promessa do Senhor. Então, eu vou te dar a direção, te ensinar e te dar conselho. Verso 9. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Essa parte do versículo, ela está falando assim: não seja como o que anda com a marca da besta. É porque a gente criou uma mística sobre a marca da besta, e a marca da besta é simplesmente o número do homem. Estou emendando com a mensagem de ontem. O número do homem é o número 6. E aí, os estudiosos judeus que vão trazer esse ensino, e eles mostram que o homem é criado no 6º dia, então o homem natural, ele carrega o número 6. Então, o homem natural, que não é o homem espiritual, ele tem o 6 na testa, na maneira de pensar como um homem natural. Ele tem o 6 no coração, como os valores da vida dele, e ele tem o 6 na mão, e as atitudes dele são as atitudes de um homem. E, às vezes, são as atitudes mais simples, tipo assim, toda forma de amor é amar. Por quê? Porque eu estou pensando em quem? No homem natural que vai morrer daqui uns dias. Eu não estou pensando naquele homem espiritual que está dentro do homem natural. Então, meus conselhos são como o da mula. O que uma mula faz? Sobrevive. Você acha que a mula se põe em risco, fica dando... Não, ela não. Ela quer trabalhar menos, ela quer... como o organismo funciona assim. Nosso organismo funciona assim. Ele quer sobreviver. Então, por que é difícil de emagrecer? Porque o cérebro diz para o organismo: retém gordura para você viver, porque amanhã pode faltar comida. Esse é o pensamento humano. O pensamento celestial é: eu sou filho do rei e não vai faltar nada. Eu multiplico os recursos que eu tenho. Eu estou aqui para multiplicar os recursos, não para reter. Então, eu abençoo e continuo sendo abençoado. Eu saio e produzo como a formiga. Eu trabalho, eu produzo, eu não tenho medo do amanhã, porque o Senhor é comigo. Então, o que é o homem natural, o homem sem o Espírito? É o homem que toma boas decisões. Em tese, né? Vamos pensar o homem sábio e inteligente, pelo menos. O cara nasce, cresce, cuida da família dele, protege. O cara estuda, procura uma boa profissão, procura crescer na carreira, tenta não ser uma pessoa desonesta, porque a partir do momento que ele for desonesto, ele começa a pôr ele em risco.
né? Ele vai ser preso, ele vai ser perseguido, ele vai fazer inimigos. Então, o homem natural é uma mula. E eu não estou falando assim, denegrindo a pessoa como o burro, a pessoa burra. Não, estou falando, é como uma besta, no sentido animal. E a gente já tem isso naturalmente como homem carne, homem feito do pó. Esse é o pensamento da besta na Terra. E o anticristo, o espírito do mal, pega a necessidade do homem natural e gera mais medo e mais sensação de ameaça nele, e aí ele preserva o homem natural. O homem espiritual diz assim, morrer para mim é lucro, matar esse corpo natural aqui é lucro. Estão entendendo a distância de uma coisa para outra? Então, andar no Espírito de Deus vai me levar a coisas maiores, pensamentos lá do alto. Andar como um homem natural me mantém como um homem que vive pelos instintos de sobrevivência. Então, eu estou traduzindo quase tudo que tem místico dentro da Bíblia para... Existem duas maneiras de pensar. A do mundo, dirigida por um anticristo, por algo que se opõe ao mundo, a viver pelo espiritual, pelo eterno, e o Espírito de Deus que nos conduz a experimentar milagres, sinais, sustento, provisão, baseado na fé, naquilo que não se vê. E o homem natural precisa andar por aquilo que se vê. Por isso que eu bato muito, quem está mais próximo de mim sabe disso, na teologia e muito na escola de teologia, que tudo é racional, tudo é lógico, tudo é matemático, tudo é explicado com estrutura mental humana. Paulo não funcionou assim, ele falou assim, joguei tudo isso que eu aprendi fora e eu agora tenho um conhecimento superior. Eu preciso. Então, para eu ter esse conhecimento superior, eu preciso, para o versículo 8, e ler aqui de novo, ó, sendo assim, todo homem piedoso, desculpa, estou lendo 6, 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Ou seja, ele vai andar pelos caminhos que vai ser ensinado. Isso exige da gente, cara, muito menos defesa humana, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus nos ensina a orar, assim, o pão nosso de cada dia. É cada dia um pedacinho do pão para eu tomar a decisão. É cada dia comer do corpo de Cristo para tomar uma decisão. É cada dia, não adianta eu ter um diploma e achar que agora eu sou um homem de Deus. Você não é um homem de Deus, você é um homem de Deus amanhã de novo, se você comer o pão depois da manhã de novo. Ah, mas eu fiz aquele tanto de devocional. Foi para aquele tempo. Você precisa de alimento todo dia. Por isso que é orar sem cessar. Por isso que medita nas escrituras dia e noite. É por isso que a sabedoria normalmente não ela é loucura para o homem natural. Então, o homem que é dirigido por Deus, o mundo não consegue entender. Porque o mundo é dirigido por um pensamento natural, humano, guiado pelo anticristo, guiado pelo inferno, que trabalha no medo. Por isso que hoje, a oportunidade do inferno de usar a Covid para levar as pessoas para o engano é muito grande. E as pessoas estão enraizadas, eu quero retomar esse assunto, que elas virão contra você e pisarão nas suas pérolas, quando você começa a falar das coisas espirituais. Porque elas não conseguem conceber o espiritual. Então, eu estou te convidando, nessa semana, a entrar numa jornada de experimentar coisas profundas do Espírito Santo, como o profeta entrou no rio, que primeiro vai alcançar os seus tornozelos, e você já vai começar a experimentar um pouquinho do Espírito Santo, e vai ser gostoso, e tá refrescante, e talvez você queira ficar por ali, mas quem comanda seu corpo, seus pensamentos, é você. Depois vai chegar nos seus joelhos, e você vai conseguir experimentar coisas maiores em você, do Espírito Santo. Depois vai chegar na sua cintura,
E nesse momento você já está mudando, porque o Espírito Santo começa realmente a te encher de possibilidades, você começa a querer se lançar já no Espírito Santo, depois você vai entrar no nível de nadar. E nessa hora é o que a Bíblia chama de se encher do Espírito Santo. E a expressão se encher do Espírito Santo, que é relatada na Bíblia, ela não está falando como encher um vaso, ela está falando como se enchendo, em movimento, é como um mergulho mesmo no Espírito Santo, onde você não vai levar o Espírito Santo, ele vai te levar. São águas profundas, e você vai mergulhar, e tem horas que, em alguns momentos, você não vai ver o mundo fora de você. Essas são experiências que devem ser corriqueiras para os cristãos, e eu quero relatar um pouquinho sobre isso. E aí o verso, eu li o 8 só, então vamos ler o 9. Não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele está sendo claro quando ele diz o que é o contrário de ímpio. O contrário de ímpio é o que confia no Senhor. Lição 2. Para você ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que confiar nele. Pensa aí um segundinho. Agora é um jogo de confiança, gente. É um jogo de entrega, e o Espírito Santo exige isso para poder operar na gente. Muitas pessoas me procuram e falam assim, pastor, eu quero ter profundidade no Espírito Santo. Abre aí, Gide, por favor, Tito 3:5. Quero ter profundidade, pastor. Amém. Está disponível coisas muito profundas do Espírito Santo para você. Experiências que eu posso te dizer que você vai ter, que o mundo não teve, que os crentes não tiveram, que os apóstolos não tiveram, porque o que Deus quer fazer hoje é maior do que ele já fez. Que Moisés não teve, que o povo no Egito não teve, que Davi não teve. Eu quero que você imagine isso, porque não existe limite, não existe um versículo na Bíblia que diz assim, esse é o limite que eu vou dar para vocês. Não, pelo contrário. Ele quer que você vá mais fundo, e eu posso te garantir que esse tempo faremos mais sinais e experimentaremos mais sinais do que no tempo de Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz. Tito 3:5. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi. Por que eu quis trazer esse versículo? Paulo está dando uma clara visão que ele organizaria pessoas maduras dentro da igreja. Aí a gente vai pensar assim, esses são só os pastores. Não. Ele está disponível, a maturidade, a experiência com o Espírito Santo está disponível para todos. Eu quero estabelecer presbíteros. Só que ele sabe que não são todos. Presbítero é o mesmo que ancião. Ancião é o mesmo que o homem ou a mulher experimentado. E aí, qual é o caminho para eu ser uma pessoa experimentada? Voltar lá nos Salmos e entender que é ele que vai me ensinar esse caminho. Pastor, mas eu faço curso, eu estudo com os irmãos. Perfeito. E essa é a base para você começar a brincadeira. Mas você precisa do Espírito Santo. Quando a gente começa a entender isso, fica muito claro que todo ensino sem experiências com o Espírito Santo vai me levar a um nível muito baixo.
tudo que você aprende aqui, se você anotar, estudar e guardar para você, e não se transformar em experiência, não se transformar em manifestação, e não se transformar em revelação divina, estou falando para fora e para dentro agora, eu ainda estou na mula. Ah, mas eu leio a Bíblia na mula. Eu explico a Bíblia naturalmente quando eu faço isso. Então, quando chega lá em Atos, no livro de Atos, não, quando está nos evangelhos ainda, Jesus impõe as mãos sobre os discípulos e coloca neles o Espírito Santo. Lembram disso? Começa a formar um ser. Só que o Espírito Santo não permanece. É um desafio dizer isso para você, mas não permanece. Se permanecesse, até que venha sobre vós. E a gente conhece a história que vem como um vento impetuoso. Lembra disso? A pergunta que eu quero te fazer é: quanto o Espírito Santo está permanecendo em você e quanto você está permitindo? Bom dia, prima. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, o quanto o Espírito Santo tem residido em você. E não tem problema até aqui se ele não tem residido. Mas a partir de agora você vai começar a experimentar alguém residindo na sua casa. Use essa analogia. Alguém que vai para sua casa morar a partir de agora. O que muda na sua casa? O que muda na rotina da sua casa? Então, eu sei se o Espírito Santo habita em mim, se a minha rotina está sendo afetada. Se a minha rotina não é afetada, ele é um visitante na sua vida. Se ele habita em você, tudo que vai acontecer, vocês vão assistir televisão, vocês vão almoçar, vocês vão fazer comida, vocês vão fazer compras, vocês vão pagar a luz, vão apagar a luz ou acender, vocês vão abrir a porta ou trancar a porta, tudo afeta a sua vida. Agora, o morador, quem cresceu com irmãos em casa, sabe o que eu estou falando. Tudo agora é dividido e o tempo todo as decisões são tomadas junto. E que vai afetar todo mundo da casa. Então, se você tem um morador agora no teu espírito e você quer saber se você anda baseado no pensamento da besta, baseado no pensamento humanista, racional, lógico, pense o quanto esse morador afeta a sua rotina. Faz sentido aí? Comenta alguém aí que vem para você. Eu vou para a segunda parte aqui. Nossa, 7h34. Comenta aí, gente. Ô, pastor, isso me lembra quando você ensinou sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus e a tradução ali era segundo a agenda de Deus, né? Então ele foi um cara que desde o começo ele veio sendo transformado e vivendo de acordo com o que era o projeto e a ideia de Deus para ele. E com certeza isso fez ele acessar coisas num outro nível. Muito bom isso. A agenda, a Bíblia diz assim que Davi era um homem como o coração de Deus. Essa palavra coração quer dizer agenda. Ou seja, ele era afetado pelo Espírito. Por isso que ele diz assim, é melhor estar um dia na sua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Então, Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto está falando da vinda do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo vai ser derramado em vocês, e aí a gente fica nesse versículo, nesse ponto aqui, recebereis poder. E é assim que eu vejo muito crente. E aí a gente busca manifestação e vê poder.
Só que o texto não está falando só sobre isso. Diz assim, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. O terceiro sinal, ou quarto, agora me perdi. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, é que você é testemunha dele. E o que é ser uma testemunha? Vamos usar o entendimento básico do português. Ser testemunha é o seguinte, você é chamado para um julgamento lá em Brasília, no STF, e você vai testemunhar sobre um crime. E aí você começa a falar assim, mas eu acho que o tal cara, o deputado, o senador, seja lá quem for, roubou, porque ele estava tentado e aí ele ficou pressionado sobre isso. Se você fizer isso, a pessoa que estiver te ouvindo vai falar assim, para aí, eu não quero saber sua opinião. Você está aqui para ser uma testemunha. Você vai me contar aquilo que você viu. Então, se você vê um acidente e for levado para testemunhar sobre esse acidente, o que você vai fazer? Você vai contar, eu acho que ele virou para aquele lado porque vinha uma luz e estava... Não, ele vai falar assim, o que você viu? Eu vi que o carro veio, passou no sinal fechado e bateu na moto. Pronto. Isso é ser testemunha. Você vai contar do que viu, do que ouviu, do que presenciou. Então, a vinda do Espírito Santo, no nível básico, vai te conduzir a contar das suas experiências. Então, basicamente, o Espírito Santo precisa produzir, eu preciso deixar ele permanecer em mim, para ele gerar experiências, para eu poder testemunhar dessas experiências. Lembra da pessoa que mora na sua casa, que afeta? A partir de agora, desde que a pessoa entrou na minha casa, mudou isso, eu vi isso, eu ouvi isso, senti isso. Então, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão sair, vão chegar no trabalho de vocês e vão dar testemunho do que acontece com vocês. Por quê? Porque você não estava lá em Jesus, na época de Jesus, para ser testemunha de Jesus. E nem testemunho de Jeová. Tem alguns aí que estão querendo ser, né? Testemunho de Jeová. Bom, nem testemunho de Jeová. O que você precisa ser um testemunho, ter um testemunho, é da sua experiência com o Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas. Verso 4 e 5. Vamos ler para ajudar nisso. E comendo com eles, o que Jesus vai fazer? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quebrando mais um pedaço da teologia que diz que nós não temos manifestação do Espírito Santo. Primeiro, se não tem, para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Por que eu não sou batizado em água? A partir daí alcancei a salvação. Para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? E ele diz assim, o qual disse que de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você quer ter essa experiência de batismo no Espírito Santo? Deixa eu te contar como foi a minha. O que eu vou fazer agora é ser testemunha do Espírito Santo. Ser testemunha do que Deus, o que mora em mim, fez na minha vida. Eu já tinha experimentado um batismo quando criança, numa igreja, por aspersão. E aqui eu não estou fazendo defesa de aspersão ou imersão, tá bom? Mas tinha sofrido um batismo, mas eu não tinha tanta consciência do que era ser batizado. A gente pode fazer um devocional só sobre batismo. E aí, já na juventude, eu entendi o que era ser batizado e desejei ser batizado. Então, eu entro numa piscina para ser batizado. Em volta de mim tinha umas 40 pessoas. Nesse dia ia batizar tinha umas 60 pessoas. Esse dia eu ia batizar uns 20. E eu estou no meio, assim, para frente, já na segunda metade dos batizados. E aí, pessoas sendo batizadas, e eu entrei na água, o pastor orou por mim, me batizou, e quando ele me tira,
vem como uma nuvem, um vento, e todo mundo começa a ser afetado pelo Espírito, e naquele momento eu começo a falar em línguas. E aí eu começo a falar em línguas, e a coisa começa a crescer dentro de mim, e eu começo a, sabe assim, ter uma manifestação muito grande, que eu não podia controlar, porque eu não sabia, não tinha maturidade naquela época ainda para controlar essa manifestação. E aí as pessoas vão sendo afetadas, e 100% das pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Ele decidiu naquele momento derramar. E aí o batismo é parado, tem uma fila ainda de gente para ser batizado, mas as pessoas antes de entrar na água já tinham sido batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo decidiu fazer esse movimento naquela hora. A partir desse momento, eu começo a ter experiências com o Espírito Santo e tenho que, todos os dias, decidir se ele continua morando na minha casa ou não. Todo dia eu tenho que decidir se o desconforto de ter mais uma pessoa morando, decidindo dentro da minha casa, decidindo na minha vida, se ela vai ficar ali ou não. Porque eu deixo ou não o Espírito Santo decidir por mim. Atos 1:22 diz assim: começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, desde João até agora, ele está falando naquele momento, tá? Aconteceu tais coisas e agora, depois do batismo, pessoas vão andar em testemunho da ressurreição. Todas as pessoas provaram da ressurreição de Jesus presencialmente? Não. Mas nós provamos e somos testemunhas da ressurreição de Jesus quando o poder da ressurreição opera em nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Capítulo 2, verso 32. Pouca luz aqui hoje tá ruim. E a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele continua falando do testemunho. Se você ler, que a gente está com pouco tempo hoje, em 1 Coríntios 15, vai falar de uma lista de testemunhas. Os 500 eram testemunhas. Atos 3:15. Vamos só fechar essa parte desse assunto. Atos 3:15 diz assim: destes que vos concedeste um homicida. Desculpa. Matastes ao autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pastor, por que a gente está insistindo tanto nisso? Porque eu sinto que agora a gente precisa ser testemunhas. E a revelação total dessa palavra a gente vai ver durante a semana, mas vamos pensar no nível básico, o quanto nós testemunhamos do que vivemos. Depois você lê 4:20, 22:15, sobre as testemunhas. E vamos começar a aparecer gente que não viveu com Jesus, mas era testemunha do que o Espírito Santo fazia neles e da história que ele viveu. A gente aprendeu que o ID é ir lá e falar que Jesus morreu na cruz. E isso junta gente na igreja. Se você tiver um storytelling muito bom, um monte de gente vem para a igreja. Porque a gente emociona as pessoas. Mas as pessoas, no geral, não mudam. Ela até para de fumar, beber e ter sexo fora do relacionamento, que a igreja bate muito nisso. Mas ela não muda no sentido de Espírito Santo conduz ela e essa pessoa se torna mais sábia que o mundo. Para olhar a igreja. A igreja fica no primeiro nível do batismo das águas. O que acontece com você quando você passa pelo batismo do Espírito Santo e mantém ele,
é que a sua sabedoria tem que estar superior ao mundo. Seu nível de decisão e de direção é maior. Quando isso acontece, você é uma testemunha aqui na Terra de quem é o Cristo, de quem é o Espírito Santo. Então, eu vou contar algumas coisas rápidas para você. Um dia, a gente tinha acabado de se casar, eu e a Gra, e a gente foi saiu uma semana de folga, de lua de mel. A gente tinha um carro do reino, gosto de contar essa história porque o nosso carro era do reino mesmo, era um Del Rey. E aí a gente foi pro Guarujá, passou uma semana lá nesse Guarujá, em São Paulo, uns 3 dias, voltamos para Ribeirão. Bom, resumindo, de 8 a 10 dias a gente estava de novo a vida normal, agora a vida de casado, e eu perdi o emprego. E eu perdi o emprego e tudo que a gente tinha, a gente usou para o casamento, para morar e para essa viagem. Não tinha muito, viu, gente? Aí, chegamos em casa, eu perco o emprego. E como eu vivia de venda, eu não tinha mais nem acerto, nem nada. Então, não tinha dinheiro no outro dia. Bom, o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro para comprar comida. E aí, um dia Deus me mandou ir no banheiro da minha casa, pegar umas moedinhas que eu sabia que tinha dentro de um potinho dentro do banheiro. Sabe aqueles potinhos que você chega, tira as moedas do bolso, põe as moedinhas ali, e aí você tira a roupa para lavar, e a gente ia pondo moedinha ali. Bom, resumindo a história, eu precisava comprar carne, eu ia lá, pegava as moedinhas, separava, dava o dinheiro da carne. Eu precisava comprar arroz, eu ia lá, pegava as moedinhas e comprava arroz. Eu precisava comprar leite, pão, café, eu ia lá, produto de limpeza, eu ia lá no dia, pegava, eu morava em frente ao supermercado, então pegava o que era necessário, que eu tinha necessidade só, comprava só o que tinha necessidade. Hoje precisa comprar um macarrão, não tem janta, vamos comprar um macarrão. Pegava lá as moedinhas, comprava um macarrão. Pois agora precisa comprar algum medicamento, ia lá, pegava o dinheiro e comprava um medicamento. 3 meses depois, eu ainda vivia daquele potinho de moeda. Esse potinho era um potinho. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Espírito Santo, porque o reino de Deus me sustenta, porque ele te sustenta e ele prometeu que se você estiver nessa batalha, se você estiver posicionado, se você buscar o reino em primeiro lugar e sua justiça em primeiro lugar, nenhuma necessidade você passaria. E aí eu vou e pego as moedinhas, 3 meses vivendo de uma moedinha. O que eu estou fazendo agora? Estou testemunhando. Esse é o meu testemunho de experiência com o Espírito Santo. Quando eu conto para vocês o meu testemunho, eu sei o que acontece na mente de vocês, porque isso não faz sentido e o mundo, o pensamento humano natural vai falar, não, é impossível um potinho de moedinha sustentar vocês 3 meses. E eu sei que é impossível, mas a experiência e o meu testemunho gera em vocês a fé. Gera em vocês a experiência. Agora, eu não estou falando mais que Jesus morreu na cruz e você salvou e um dia você vai ser sustentado. Não, ele morreu na cruz, te salvou e ele te sustenta hoje. Esse é o testemunho de Cristo, esse é o testemunho do Espírito Santo em mim. 2, outro dia eu vinha na estrada e aí, de repente, eu estou numa curva, 110 por hora, a estrada era 120, eu estou a 110 e vem um caminhão, bitrem, e ele dá um L, ele está dando ré porque ele perdeu uma entrada que ele queria sair. Aí ele vem dando ré numa curva. Na hora que eu estou passando, ele dá um L e eu entro debaixo do caminhão. E quem já viu as fotos sabe disso. E o carro vai sendo destruído, arrebenta o eixo do caminhão, o eixo estoura, o carro roda, cai no canteiro e eu saio pela frente do carro, porque não tem mais teto e não tem mais frente. Então, eu simplesmente levanto e piso na grama, aqui onde seria o motor do carro. Você entendeu o que aconteceu? Quem já viu as fotos sabe o que eu estou falando. Depois de acontecer isso, eu simplesmente saio, sento, vejo o caminhão fugindo, inclusive, e não tem um arranhão. O policial, que é um senhor, mais de 50 anos, ele chega, olha para o carro, olha para mim. Olha para o carro, olha para mim. Você estava aí dentro? Eu não acredito. Por quê? Porque isso é loucura para o mundo, o Espírito Santo te proteger debaixo de um caminhão, sem um arranhão. Posso te contar também de pessoas que a gente foi orar. Tinha uma senhora que foi visitar a gente na nossa casa, que ela tinha uma doença, não me lembro da doença, igual
aquele fogo selvagem, eu não lembro o nome, que consumia a carne dela. E enquanto orávamos, a mão dela vai sendo restaurada e tudo reconstituído na mão dela, na frente da gente, assim. Esse é o meu testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, não é só por sua causa, é que para que você testemunhe das coisas que ele faz em você. Mas para eu testemunhar, eu preciso da manifestação dele, eu preciso que ele haja na casa, que ele interaja na minha casa, que ele me oriente com sabedoria, ele me oriente com as experiências que eu preciso ter com ele. Ele precisa permanecer. O Espírito Santo não é uma visita que a gente tem no arrepio dentro da igreja. O Espírito Santo com a gente não é uma pessoa que vai te dar umas ideias para você fazer negócio só. Eu queria continuar pelo menos mais uma hora falando dos meus testemunhos com o Espírito Santo. Mas eu vou parar por aqui e quero te dizer como o Espírito Santo avança na sua vida, rapidamente, em 2 minutos. O Espírito Santo avança com as suas experiências com você, a partir da oração. Tem um ditado, que eu acredito nesse ditado, não é uma palavra bíblica, mas eu acredito mesmo, que é um conhecimento empírico, que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Através da sua oração, do seu tempo com o Espírito Santo, de deixar ele te falar com você, ouvir e pôr em prática, vai gerar manifestação de poder. Atos 4:33. Não dá para encerrar, tá, gente? Então, eu vou simplesmente cortar o papo e a gente continua durante a semana. Atos 4:33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar, com grande poder, como é que era o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Com manifestação de poder, contando o poder, mostrando o poder. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Os sinais acompanham você se você crê, se você deixar ele operar, se você tiver vida em oração e vida em abundância em oração. E em todos eles haviam abundante graça. Às vezes eu não consigo tratar as pessoas com graça, com favor, com misericórdia. Por quê? Porque eu sou um homem natural. Eu sou egoísta naturalmente, eu preciso defender a minha sobrevivência. Quando o Espírito Santo está em nós, nós nos tornamos generosos, nós nos tornamos abençoadores, porque nós ficamos mais parecidos com Jesus. Então, ser mais parecido com Jesus não é a pessoa que fala branda, baixinho, que fala um monte de frases de efeito, não é isso. Ser parecido com Jesus é a manifestação de poder, graça e favor, através da sua vida na vida dos outros. E só acontece quando o Espírito Santo nos dirige, nos dando sabedoria e ensino. Nos dirige para permanecer no caminho. Eu quero parar aqui, eu não vou continuar. Perguntas. Eu sei que tem perguntas. Falem aí, por favor. Pode mandar aqui no chat também. Gente, quem não falei bom dia, seja muito bem-vindo. A gente tem mais 5 minutos aí. Queria aproveitar. Vai lá. Todo mundo está aprendendo tudo, ou ninguém entendeu nada. Vai que o Espírito Santo está chegando aqui na igreja. Estou vendo o barulho dele. Bom dia, Luiz. Então, se não tem pergunta, abre aí Marcos 16:20. E aí, bom dia. Finalzinho do livro de Marcos. Diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O que a gente vai aprender nessa semana aqui? Deixa eu só o Claudio baixar o volume.
O que a gente vai aprender essa semana? Que o Espírito Santo coopera com a gente, conosco. O Espírito Santo age e decide junto com a gente. O Espírito Santo é igual aquele morador. Vamos decidir o que é melhor para a sua casa, vamos decidir melhor para a casa que a gente habita. Então, no verso 20 de Marcos 16, ele está no finalzinho, ele vai falar do id, vai mandar a gente ir, e ele fala assim, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então, não é isso que ele falou para a gente? Ide pregar o evangelho em todos, até os confins da terra, em toda parte? Então, tá. Cooperando com eles estava o Espírito Santo. A gente não pode sair para pregar sem a cooperação do Espírito Santo, porque é ele que vai me dar a sabedoria de como agir, de como contar as experiências que eu estou vivendo. Se você olhar o testemunho de Paulo, Paulo o tempo todo está contando histórias. E ele chega numa cidade, conta histórias. E esses testemunhos hoje nos edificam e nos ensinam como andar no Espírito Santo. Então, eu quero deixar uma última pergunta. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Por que eu não posso simplesmente consultar ele no domingo? Ou consultar alguém que tenha o Espírito Santo para sabedoria? Porque o testemunho da sua relação no Espírito Santo é o que muda o mundo. Cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais, o seguiam. Os sinais vão seguir a mim e a você, se o Espírito Santo estiver cooperando comigo e com você. Eu vou parar. A gente tem muita coisa para falar, porque não dá tempo. Começamos um pouquinho atrasado hoje. Mas temos mais um minuto aí. Alguém quer participar, contribuir com alguma coisa? A gente está numa semana de estudo sobre o Espírito Santo. Começamos sexta-feira e hoje é uma introdução da necessidade de termos a permanência do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz assim, indo, não é ide, tá? Indo pregar o evangelho a toda criatura. Indo, os sinais te acompanham. Indo, o Espírito Santo vai te ajudar. Indo, o Espírito Santo vai fazer você virar uma testemunha manifesta ocular aqui na Terra. Por que a gente está falando sobre isso agora? Simplesmente porque se você não estiver indo, o Espírito Santo também não opera. Indo, você vai entrando numa água cada vez mais profunda. Indo, você vai experimentar mais do Espírito Santo. Indo, você vai mergulhar e ser cheio dele e se manter enchendo do Espírito Santo. Indo, você vai fazer sinais e maravilhas na terra. Indo, você se torna uma testemunha de Cristo aqui na terra. E as pessoas vão falar, eu posso crer, porque eu estou vendo a sua vida mudar e sendo afetada. Então, eu quero liberar sobre a sua vida essa manifestação, essa experiência com o Espírito Santo. Quero que você me acompanhe nessa oração, se você deseja ter experiências mais profundas com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora pela manifestação profunda e total na vida de cada um de nós, que somos desejosos do Teu Espírito Santo. Que Ele seja, como a Tua palavra diz em Salmos, nosso orientador, o que nos ensina, o que nos mantém, o que nos dirige no Teu caminho, Senhor. Que seja realmente um conselheiro na minha vida. Que Ele seja um morador nessa casa, um morador permanente, com total liberdade e acesso a todo o meu coração. Eu desejo que o Teu Espírito opere com poder e maravilhas, para que eu seja uma testemunha Tua aqui na terra. Uma testemunha que conta as histórias, que mostra o que tem acontecido e mostra transformação de caráter, transformação de atitude, que eu alcance a sabedoria que vem do alto, para que o Teu reino seja manifesto, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. 8 horas em ponto, hein? Amém. 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 Eu tenho mais um minutinho. Eu quero liberar quem precisa já ir para trabalhar. Fique em paz. Obrigado por ter participado. Entenda que hoje é uma reunião de introdução de um ensino. E eu espero até o final da semana que a gente tenha experiências grandes aqui, muitos testemunhos para contar. Amém. Se você deixar o Espírito Santo operar, com certeza ele vai fazer coisas grandes na sua vida hoje ainda. Ele não
ele não precisa que você amadureça e seja pleno. Ele já começa a operar rapidamente. Amém. Quer falar, Soninha? Eu quero, pastor. Queria deixar uma referência que o pastor foi falando e meu coração queimando, que mexe muito comigo, Salmos 42:1, que fala: como suspira a corça pelas águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Eu costumo orar esses salmos porque eu fico imaginando a corça no deserto, ou sei lá onde, correndo atrás de água, ela é muito veloz, né? Nossa, enquanto não encontra, ela não para, ela continua correndo e procurando. Eu estava fazendo uma vez um estudo sobre isso. E eu me vi nessa sede, eu me vejo nessa sede de sempre ter mais experiências com o Espírito Santo, né? Ter mais fome e sede de viver as experiências com o Senhor, de ter momentos não só no quarto, mas assim, no mercado, no trabalho, de ver assim, e vir ideias que você sabe que é o do próprio Espírito, sabe aquela coisa da intimidade mesmo, Marcelo? Sim. Você foi falando e eu fui assim pensando em algumas coisas que eu já vivi, que a gente já experimentou, de ter essa busca, essa fome, essa sede, sabe? E ele é tudo que nós temos de mais precioso, né, Marcelo? Não tem... Amém. É o que o salmista Davi fala: não retires de mim o teu espírito, né? Então, assim, que o Espírito Santo de Deus, nessa semana, venha estar assim mesmo, se revelando a nós de uma forma diferente, sabe, Marcelo? Que a gente tenha até essa sede, essa fome de ansiar mesmo a viver coisas que nós nunca vivemos na nossa vida, sabe? Eu estou com essa expectativa no meu coração, ardendo mesmo. Amém. Glória a Deus. Quero liberar uma experiência para vocês que é comum na minha vida, depois eu conto os testemunhos. Quem for comprar alguma coisa e falar com algum caixa, drive-thru, que está tudo mais fechado, né? Olhe para a pessoa, ore, que o Senhor vai falar com você a respeito dela e você vai ter experiências e testemunhar sobre isso aqui essa semana. Pessoas que você vai se contatar. Ali, no momento simples de compra ou de venda de alguma coisa, você vai ter experiências com o Espírito Santo e a manifestação do testemunho dele. Amém? Ótima semana para vocês. Deus abençoe muito, viu? Amém, pessoal. Ótima semana a todos. Amém. Amém. Semana abençoada. Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal do chat, um abraço. Todo mundo. Valeu, gente. Boa semana. Ô, Isa, vamos conversar nós dois? Vamos.